Você está pronta? Cheguei para o almoço de Natal com as mãos cheias. 2 sacolas de lona com panetones artesanais fresquinhos, uma garrafa de vinho que eu havia guardado o ano todo esperando por esta data, e o coração apertado de emoção. Era meu primeiro Natal na casa nova de Cíntia. Ela havia me convidado 3 dias antes por mensagem de texto. Nada de ligação, apenas um SMS frio que dizia: Mãe, venha dia 25, 12 horas, almoço em família. Eu respondi com um emoji de coração. Ela não respondeu, mas não importava. Eu estaria lá. Toquei a campainha. Ouvi risadas lá dentro. Passos apressados. A porta se abriu e lá estava Ricardo, meu genro, com um copo na mão e um sorriso que não alcançava os olhos. Ele me cumprimentou com um beijo rápido no rosto, mal olhando para mim. Pode entrar, sogra. Você chegou na hora. Eu entrei. O cheiro de peru assado enchia o ar. A mesa estava posta. Taças de cristal, guardanapos dobrados, tudo reluzente, tudo perfeito, como se tivessem contratado alguém para decorar. Mas quando me virei para a sala de jantar, algo no meu peito parou. Havia 6 cadeiras ao redor da mesa, todas ocupadas. Cíntia estava sentada na cabeceira. Ricardo voltou para o seu lugar na extremidade oposta. E entre eles, nas laterais, estavam os pais de Ricardo. O pai dele, um homem grande com um bigode grosso. A mãe dele, Elsa, uma mulher com cabelo tingido cor mogno, lábios pintados de vermelho vivo e uma blusa de seda que parecia nova em folha. Ambos me olharam com polidez fria. Um cumprimento curto, nada mais. E então eu vi as 2 meninas, minhas netas. Lara, de 7 anos, com um laço vermelho no cabelo. Maria, de 5, em um vestido branco que eu mesma havia comprado para ela meses atrás. Elas sorriram ao me ver. Maria levantou a mão para acenar, mas Cíntia a conteve com um gesto rápido. Fica quieta, Maria. Ainda não terminamos de servir. Eu permaneci parada na entrada da sala de jantar. As sacolas pendiam das minhas mãos. Meu casaco ainda estava no corpo. Ninguém se levantou. Ninguém me ofereceu um lugar. Cíntia ergueu os olhos para mim e sorriu. Não era um sorriso caloroso. Era um sorriso desconfortável, como o que se dá a alguém que apareceu sem avisar. Mãe, que bom que você veio. A voz dela soava distante, controlada. Eu assenti. Eu trouxe panetone e vinho. Ela assentiu sem me olhar. Obrigada. É só deixar lá na cozinha. Caminhei em direção à cozinha com as pernas trêmulas. Eu não entendia o que estava acontecendo. Deixei as sacolas na bancada de mármore. Respirei fundo. Voltei para a sala de jantar. Cíntia estava servindo purê de batata nos pratos. Ricardo estava trinchando o peru. Elsa ria de algo que o pai dele havia dito. As meninas brincavam com os guardanapos. Tudo continuava sem mim, como se eu não estivesse ali. Aproximei-me devagar. Hart? Cíntia? Onde eu sento? Ela ergueu os olhos. Olhou para mim por um longo segundo. Depois olhou para a mesa. Depois voltou a me encarar. E eu vi ali mesmo. Aquele brilho nos olhos. Aquele desconforto. Aquela decisão já tomada. Mãe, é que a gente organizou a mesa diferente este ano. São 6 cadeiras. Somos 6 pessoas. Eu pisquei. Não disse nada. Ela continuou com a voz mais suave. Quase doce. É que a Elsa veio de muito longe. Faz anos que ela não passa o Natal com o Ricardo, então decidimos que este ano seria especial para eles. Senti o chão se mover sob meus pés. E eu? As palavras saíram por conta própria. Cíntia suspirou. Ela largou a colher na mesa, limpou as mãos no guardanapo e olhou diretamente nos meus olhos. Mãe, não leve para o lado pessoal. É que este ano queríamos que fosse mais íntimo. Só o pessoal que realmente importa. Sabe como é? Prioridades. Ela disse aquela palavra com tanta naturalidade. Prioridades. Como se eu não fosse uma. Como se meu nome não estivesse naquela lista invisível que ela tinha feito na cabeça. Ricardo colocou o prato cheio de peru na frente de Elsa. Ela sorriu e acariciou a mão dele. Obrigada, meu amor. As meninas começaram a comer. O sogro fez um brinde com o copo. A família, compadre, ele disse. Todos ergueram os copos, menos eu.
Porque eu não tinha copo. Porque eu não tinha cadeira. Porque eu não tinha lugar. Eu permanecia ali, de pé, com meu casaco no corpo, com as mãos vazias, com o coração partido em pedaços tão pequenos que eu nem sabia como recolher. Cíntia olhou para mim de novo. Mãe, se você quiser, pode ficar na sala um pouco. A gente conversa depois do almoço. Depois do almoço? Como se eu fosse uma visita de cortesia. Como se minha presença fosse uma formalidade. Olhei para minhas netas. Lara mastigava em silêncio. Maria brincava com o garfo. Nenhuma olhou para mim. Nenhuma perguntou por que a vovó estava de pé. Nenhuma disse nada. Elsa ergueu a taça para Cíntia. Querida, está tudo delicioso. Obrigada por nos receber assim. Faz tanto tempo que não me sinto em família. Cíntia sorriu. É um prazer, Elsa. A senhora é nossa prioridade. Aquela palavra de novo. Prioridade. Eu engoli em seco. Senti o nó na garganta apertar. Senti as lágrimas subindo. Mas eu não ia chorar ali. Não na frente deles. Não na frente daquela mulher que ocupava o meu lugar. Dei um passo para trás, depois outro. Ninguém se virou. Ninguém perguntou. Caminhei em direção à porta. Peguei minha bolsa. Tirei meu celular e ali, parada no hall de entrada da casa da minha filha, tomei a decisão mais importante da minha vida. Abri meu internet banking, cancelei a transferência automática de R$ 3.500 que eu enviava todo mês para a conta de Cíntia. Cancelei os cartões de crédito adicionais que estavam no nome dela. Bloqueei o acesso à conta conjunta que abrimos quando Lara nasceu. Depois, liguei para o banco. Quero cancelar o contrato de aluguel do apartamento na Rua do Ipiranga, número 482. A atendente perguntou se eu tinha certeza. Certeza absoluta. Eu desliguei. Respirei. Olhei para a sala de jantar. Eles continuavam comendo, continuavam rindo, continuavam sem mim. Abri a porta. Saí. Fechei-a devagar, sem barulho, sem drama, sem gritos, porque eu não ia implorar por um lugar naquela mesa, porque eu não ia me humilhar pedindo que me enxergassem, porque se eu não era uma prioridade para eles, eles também não seriam uma prioridade para mim. Caminhei pela rua fria. As luzes de Natal brilhavam nas casas. Famílias estavam reunidas. Crianças riam. Eu caminhava sozinha. Mas pela primeira vez em anos, eu caminhava de cabeça erguida. Eles ainda não sabiam, mas eu tinha acabado de fechar todas as portas que mantinham a vida deles funcionando, e o que viria a seguir ia fazê-los correr atrás de mim. Mas, a essa altura, eu não estaria mais esperando. Andei 6 quarteirões antes de perceber que estava tremendo. Não era de frio, era de tudo o que havia acabado de acontecer, de tudo o que eu tinha calado por anos. Sentei-me em um banco em frente a uma praça vazia. As luzes de Natal piscavam nas árvores. Um casal passou de mãos dadas. Eles estavam rindo. Eu os observei até que sumiram na esquina. Tirei meu celular. Verifiquei as transferências que eu havia cancelado. R$ 3.500, 000 Mirs IN SAIS. R$ 3.500, juros mensais, R$ 42.000, zar por ano. R$ 210.000 que Cíntia nunca soube que vinham de mim. Ela pensava que Ricardo estava ganhando mais. Ela pensava que a vida dela funcionava sozinha. Fechei os olhos. E ali, sentada naquele banco frio, as lembranças vieram como um soco. Tudo começou há 8 anos. Cíntia tinha acabado de completar 32. Eu, 61. Ela veio à minha casa em uma tarde de domingo com Ricardo. Ele era quieto, educado, trabalhava em uma empresa de seguros. Cíntia estava apaixonada. Eu a vi feliz pela primeira vez em muito tempo. Depois do divórcio difícil, depois de anos a vendo sozinha, eu só queria que ela voltasse a sorrir. Mãe, vamos nos casar, ela me disse naquela tarde. Eu a abracei. Chorei de alegria. Tudo o que eu quero é que você seja feliz, meu bem. Ela sorriu. Eu sou mãe. Ricardo é diferente. Ele cuida de mim. O casamento foi simples. Eu paguei pelo vestido, paguei pelo salão de festas, paguei pela comida. Cíntia me pediu com constrangimento. Mãe, o Ricardo está juntando dinheiro para o apartamento. Não queremos fazer dívidas. Eu não hesitei. Não se preocupe. Eu cuido disso.
Gastei lá 60 mil reais naquele casamento. Ela me agradeceu com um beijo rápido. Ricardo me agradeceu com um sorriso forçado. 6 meses depois, Lara nasceu. Cíntia parou de trabalhar. Ricardo ganhava o suficiente apenas para pagar o aluguel de um apartamento pequeno na periferia. Eu ia visitá-los toda semana. Eu levava fraldas. Eu levava comida. Eu levava roupas para o bebê. Cíntia sempre recebia tudo com um sorriso cansado. Obrigada, mãe. Não sei o que faria sem você. Um dia, cheguei e a encontrei chorando. Lara dormia no berço. Cíntia estava sentada no chão da sala com contas nas mãos. A gente não está conseguindo, mãe. Não conseguimos fechar o mês. Sentei-me ao lado dela. De quanto vocês precisam? Ela balançou a cabeça. Não posso te pedir mais. Você já fez tanto. Peguei a mão dela. Diga-me quanto. Ela me olhou com os olhos vermelhos. R 2500. 00. SU, ISTIM, IS. IUTIP, AGUDIVOLTA. IUPRUMITO, TIREIMEUTALA, WOR, UDSAEQUIS, ISCREVIR 2.500 reais do SU. Estem S eu te pagou de volta, eu prometo. Tirei meu tal A. O de cheques, escrevi R 3.500 reais. Não me pague, use para o bebê. Cíntia me abraçou, chorando. Você é a melhor mãe do mundo. Mas aquele mês se transformou em 2, depois em 6, depois em 1 ano. Toda vez que eu perguntava se eles conseguiriam se virar sozinhos, Cíntia encontrava uma razão. Lara está doente. Ricardo perdeu uma comissão. O aluguel subiu. Eu sempre dizia sim, porque ela era minha filha, porque ela era minha neta, porque eu queria que eles ficassem bem. Quando Maria nasceu, as coisas pioraram. Ricardo pediu aumento e não conseguiu. Cíntia não podia voltar a trabalhar porque ninguém ficaria com as meninas. Mãe, só até a Maria crescer um pouco. Eu juro que depois disso não te incomodo mais. Eu continuei enviando dinheiro, mas não eram mais R 3.500. 00. A JUSV, IZ, IS, IR, AMR 3.500 reais. A Gerard às vezes eram R 4.000 reais, às vezes 5.000 reais. Natal, aniversários, uniformes, médicos, eu pagava tudo. E Cíntia sempre agradecia. Sempre dizia que era temporário. Sempre prometia que em breve seria diferente. 2 anos atrás, Cíntia me ligou animada. Mãe, achamos um apartamento lindo. Tem 3 quartos. É em um bairro seguro. As meninas poderiam ir para uma escola melhor. Eu sorri. Que bom, meu bem. A renda do Ricardo é suficiente? Ela fez uma pausa longa. O aluguel é R 4.500. 00P URM IOS. UR, IC, ARD, UG, ANH, AR, 4.500 a Reform, IS, o Ricardo ganha R 7.000 reais. Só sobrariam 2.500 reais para todo o resto. Eu entendi o que ela estava pedindo sem que ela dissesse. De quanto você precisa? Ela respirou fundo. Se você pagasse o aluguel só por um tempo, poderíamos usar o salário do Ricardo para as meninas, para comida, para tudo. E quando ele conseguir algo melhor, devolveremos cada centavo. Eu aceitei. Liguei para a imobiliária. Assinei o contrato no meu nome. Paguei o depósito. Paguei o primeiro mês. Paguei o segundo. E assim continuei mês após mês, ano após ano. Cíntia nunca mencionou devolver o dinheiro. Ricardo nunca conseguiu aquele emprego melhor. E eu nunca disse nada porque achava que o amor de mãe era assim. Eu achava que era assim que se ajudava os filhos. Mas algo começou a mudar há 1 ano. Cíntia parou de me ligar com frequência. Antes ligava a cada 2 dias. Agora, passavam-se semanas sem ter notícias. Quando eu ligava, ela estava sempre ocupada. Mãe, te ligo depois. Estou com as meninas. Ah, mãe, estou cansada. A gente fala amanhã. Mas esse amanhã nunca chegava. Parei de ir à casa dela sem avisar. Na primeira vez que fiz isso, ela me recebeu com um olhar de aborrecimento. Mãe, você devia ter ligado. A casa está uma bagunça. Pedi desculpas. Eu só queria ver as meninas. Ela suspirou. Da próxima vez avisa. Ok. As visitas se tornaram desconfortáveis. Eu chegava e sentava na sala. Cíntia ficava fazendo outras coisas. As meninas brincavam no quarto. Ricardo chegava do trabalho e mal me cumprimentava. Eu ficava 1 hora, talvez 2,
e depois ia embora, sempre com a sensação de estar atrapalhando. Um dia, ouvi Cíntia falando ao telefone na cozinha. Eu estava na sala. Ela não sabia que eu podia ouvi-la. Sim, Elsa, eu sei. Minha mãe é assim mesmo. Vive aparecendo sem avisar. Ela não entende que temos a nossa vida. Senti um vazio no peito. Elsa, a mãe de Ricardo. Cíntia estava falando de mim com ela. E não era nada bom. Levantei-me em silêncio. Peguei minha bolsa. Saí sem me despedir. Cíntia nem notou. A partir daquele dia, eu esperei. Esperei que ela me ligasse. Esperei que ela me procurasse. Esperei que ela perguntasse como eu estava. 3 semanas se passaram. Nada. Até que recebi aquela mensagem de texto fria. Mãe, venha dia 25, 12 euros, almoço em família. E eu fui, com o coração cheio de esperança, pensando que talvez as coisas fossem diferentes. Pensando que talvez eles sentissem minha falta. Mas tudo o que encontrei foi o meu lugar ocupado, o meu lugar dado a outra mulher, o meu lugar apagado. Abri os olhos. A praça continuava vazia. O frio mordia meus ossos, mas algo dentro de mim estava queimando. Não era raiva. Era clareza. Pela primeira vez em anos, eu enxerguei tudo com nitidez. Levantei-me do banco. Guardei o celular. Caminhei em direção ao ponto de ônibus. E enquanto esperava, eu soube que não havia mais volta. Cíntia ia descobrir muito em breve que a vida perfeita dela era sustentada por mim. E quando tudo caísse, eu não estaria lá para ampará-la. Cheguei ao meu apartamento quando o sol já estava se pondo. Acendi a luz da sala. Tudo estava em silêncio. Silêncio demais. Tirei o casaco, sentei-me no sofá. E ali, naquela solidão que costumava me assustar, senti algo estranho. Senti paz. Uma paz amarga, mas paz. Mesmo assim, fiz um chá. Sentei-me em frente à janela. Observei a cidade acender aos poucos. Famílias continuavam celebrando. Eu estava sozinha, mas pela primeira vez em muito tempo, aquela solidão não me doía. Ela me libertava. Peguei meu celular. Tinha 3 mensagens, nenhuma de Cíntia. Uma era do meu banco, confirmando os cancelamentos. Outra era uma propaganda. A terceira era de um número desconhecido. Abri. Dona Teresa Menezes, eu sou a Aline Rocha. Não sei se a senhora se lembra de mim. Fui sua vizinha há 10 anos no prédio da Rua da Consolação. Consegui seu número com a administração. Preciso falar com a senhora. É importante. Por favor, me ligue. Aline. Claro. Eu me lembrava dela. Uma jovem, advogada, que havia chegado ao prédio recém-divorciada e com uma filha pequena. Eu a ajudei naquela época. Olhava a menina quando ela tinha audiências. Levava comida quando ela não tinha tempo de cozinhar. Ela nunca me pediu nada. Eu só fazia porque eu era assim, sempre ajudando. Disquei o número. Ela atendeu no segundo toque. Dona Teresa? Sim, Aline. Recebi sua mensagem. Ah, Dona Teresa. Que bom ouvir sua voz. Procurei a senhora por meses. Mudei de cidade anos atrás e perdi seu contato. Mas nunca a esqueci. A senhora foi um anjo para mim na pior fase da minha vida. Eu sorri. Era um sorriso triste. Não foi nada, Aline. Foi tudo para mim. E agora quero retribuir, Dona Teresa. Eu sou advogada de família. Tenho meu próprio escritório. E se a senhora um dia precisar de ajuda legal com qualquer coisa, estarei aqui. Sem custos. É o mínimo que posso fazer. Fiquei em silêncio. Algo dentro de mim se moveu. Obrigada, Aline. Vou ter isso em mente. Está tudo bem, Dona Teresa? A senhora parece diferente. Olhei para a janela. Sim, está tudo mudando. Bom, estou aqui para o que precisar. Vou te mandar meu cartão por mensagem. E Dona Teresa, se cuida. Desligamos. Olhei para a tela. A mensagem dela chegou imediatamente. Aline Rocha, advogada especializada em direito de família e sucessões. Salvei o contato. Eu não sabia se precisaria. Mas algo me dizia que sim. Eu não consegui dormir naquela noite. Rolei na cama. As lembranças me assombravam. Mas não eram lembranças de Natal. Eram lembranças recentes. Coisas que eu tinha visto. Coisas que eu tinha ouvido. Coisas que eu tinha ignorado porque não queria acreditar que fossem verdade.
3 meses atrás, fui ao apartamento de Cíntia. Toquei a campainha. Ninguém abriu. Liguei para o celular dela. Ela não atendeu. Tentei de novo. Nada. Esperei lá fora por quase 20 minutos até que a vi chegar. Ela estava com Elsa. As duas carregavam sacolas de compras, sacolas de lojas caras, roupas, sapatos, acessórios. Mãe, o que a senhora está fazendo aqui? Cíntia me olhou surpresa, quase irritada. Eu vim te visitar. Você não estava atendendo o telefone. Elsa sorriu, um sorriso educado, mas frio. Ah, Teresa. Nós estávamos fazendo compras. Cíntia estava precisando de roupas novas. Levei ela nas minhas lojas preferidas. Olhei para as sacolas. Olhei para a Cíntia. Roupas novas. Ela evitou meu olhar. Sim, mãe. Eu só precisava dar uma renovada no guarda-roupa. Para as reuniões da escola das meninas. Elsa riu. Minha nora tem que estar bem apresentada. Eu sempre digo a ela que imagem é importante. Por isso eu a convidei. Foi presente meu. Eu assenti. Não disse nada, mas algo não se encaixava. Cíntia sempre me dizia que não tinha dinheiro, que mal conseguiam fechar o mês. Mas ali estava ela, com sacolas de lojas onde um vestido custava 800 reais. Subimos para o apartamento. Elsa ficou. Fez café. Sentou-se na sala como se fosse a própria casa. Falou sobre os planos dela para as festas de fim de ano. Falou sobre uma viagem que queria fazer com Ricardo e Cíntia. Ela falava e falava. Cíntia a ouvia, sorrindo. Eu estava ali, mas era invisível. Fui embora 1 hora depois. Elsa se despediu com um beijo no rosto. Foi bom te ver, Teresa. Precisamos fazer isso mais vezes. Mas o tom dela dizia o contrário. Cíntia me acompanhou até a porta. Obrigada por ter vindo, mãe. Ela não me abraçou. Não me pediu para voltar logo. Apenas fechou a porta. Naquela noite procurei nas redes sociais. Encontrei o perfil de Elsa. Estava cheio de fotos. Fotos com Cíntia, fotos com minhas netas, fotos no apartamento que eu pagava. Em uma das fotos, Elsa abraçava Lara e Maria. A legenda dizia: Minhas netas lindas. Família é tudo. Minhas netas. Como se fossem só dela. Como se eu não existisse. Continuei rolando para baixo. Havia mais fotos. Um jantar em um restaurante chique. Cíntia, Ricardo, Elsa e o marido. Todos sorrindo. Taças de vinho. Pratos fartos. A legenda dizia: Noite perfeita com minha família preferida. A foto era de 2 meses atrás. Eu não sabia de nada sobre aquele jantar. Ninguém me convidou. Ninguém me contou. Fechei o aplicativo. Respirei fundo. Eu disse a mim mesma que não importava, que eram apenas fotos, que talvez eu estivesse exagerando. Mas a verdade é que importava, porque eu estava sendo apagada aos poucos. Foto a foto, jantar a jantar. Eu estava deixando de existir para eles. Há 1 mês, liguei para Cíntia. Eu precisava falar com ela. Eu precisava dizer como me sentia. Ela atendeu apressada. Mãe, estou ocupada. O que foi? Nada sério. Eu só queria saber como você está. Bem, mãe. Está tudo bem. Eu te ligo mais tarde. Ok, Cíntia, espere. Podemos nos ver esta semana? Eu preciso conversar com você. Ela suspirou. Mãe, esta semana está complicada. Elsa vai vir ficar uns dias. Ela vai me ajudar com as meninas. Te ligo quando ela for embora. Elsa, de novo. Sempre Elsa. E no fim de semana? Vamos sair neste fim de semana. Ricardo quer levar as meninas ao parque aquático. É um plano de família. Eu também sou família, Cíntia. Silêncio. Um silêncio longo. Desconfortável. Mãe, você sabe o que eu quero dizer. É um plano para nós, os 5. Não leve para o lado pessoal. Eu desliguei. Não porque quis, mas porque eu não conseguia falar. Porque o nó na garganta não me permitia dizer mais nada. Eu chorei naquela noite. Chorei como não chorava desde que meu marido morreu. Chorei pela minha filha. Chorei pelas minhas netas. Chorei por mim, por todos os anos que dei, por todo o amor que dei, por tudo o que nunca foi suficiente. Mas no dia seguinte, eu levantei. Olhei-me no espelho e fiz uma promessa a mim mesma. Eu não ia mais implorar. Eu não ia mais correr atrás. Eu não ia mendigar um lugar na vida da minha filha.
Se ela não me queria lá, eu também não ficaria. Abri minha gaveta de documentos. Tirei todos os papéis importantes, contratos, escrituras, extratos bancários, comprovantes de transferência. Tudo estava ali, organizado, guardado, porque eu sempre fui organizada, sempre cuidadosa. O contrato do apartamento estava no meu nome. Os cartões de crédito adicionais estavam sob minha conta. As transferências vinham do meu banco. Tudo, absolutamente tudo estava sob meu controle. E Cíntia não sabia. Ela achava que Ricardo pagava o aluguel. Ela achava que o cartão dela era um benefício do banco. Ela achava que a vida dela funcionava por mágica. Guardei os documentos, fechei a gaveta e soube que o momento havia chegado. O momento de parar de ser invisível. O momento de deixá-los ver quem realmente segurava o mundo deles. Fui para a cama naquela noite com uma decisão clara. Eu não ia gritar. Eu não ia reclamar. Eu não ia fazer escândalo. Eu ia apenas soltar. Eu ia retirar minhas mãos. E eu ia assistir a tudo desmoronar, porque o que eles não sabiam era que a casa perfeita deles estava construída sobre mim. E sem mim, não restava nada. Na manhã de segunda-feira, acordei com um propósito que não sentia há anos. Não era vingança. Era algo mais profundo. Era justiça. Era dignidade. Era reaver o que sempre foi meu, o meu valor. Fiz café. Sentei-me à mesa da cozinha com todos os meus documentos na frente. Contrato de locação, extratos bancários, comprovantes de transferência, cartões adicionais. Tudo estava ali, preto no branco. A prova de que a vida de Cíntia dependia inteiramente de mim. Peguei meu celular. Procurei o número de Aline. Disquei. Ela atendeu no terceiro toque. Dona Teresa. Aline, bom dia. Eu preciso da sua ajuda. Houve uma pausa. Em seguida, a voz dela soou séria, profissional. Diga-me o que precisa. Estou aqui. Eu preciso revisar alguns documentos legais, contratos, contas bancárias. Quero ter certeza de que está tudo em ordem e quero saber como proceder para encerrar algumas coisas. Encerrar? Sim. Quero cancelar contratos que estão em meu nome, mas beneficiam outra pessoa. Quero retomar o controle total dos meus bens. Aline não perguntou mais nada. Perfeito. A senhora pode vir ao meu escritório esta tarde? Que tal às 15 horas? Estarei lá. Eu desliguei. Respirei fundo. O primeiro passo estava dado. Passei a manhã organizando tudo. Fiz cópias de cada documento. Separei por categoria: aluguel, cartões, transferências bancárias, contas conjuntas. Cada real que eu havia investido na vida de Cíntia estava registrado. Cada centavo estava documentado. Às 14h30, saí do meu apartamento. Peguei um táxi para o escritório de Aline. Era um prédio moderno no centro da cidade. Subi para o 5º andar. A recepcionista me cumprimentou com um sorriso. Senhora Teresa Menezes. Eu assenti. A doutora Rocha está esperando. Aline saiu para me receber. Ela já não era a jovem assustada que eu havia conhecido anos atrás. Agora, usava um terninho executivo. O cabelo estava preso. Os olhos brilhavam com confiança. Ela me abraçou com afeto genuíno. Dona Teresa, por favor, entre. Entramos no escritório dela. Era amplo, organizado. Havia diplomas nas paredes, livros de direito nas prateleiras, uma grande mesa de madeira escura. Ela me indicou uma cadeira em frente à sua mesa. Conte-me tudo. E eu contei. Contei sobre Cíntia, sobre Ricardo, sobre Elsa, sobre as meninas, sobre os anos de envio de dinheiro, sobre o apartamento que eu pagava, sobre os cartões que ela usava sem saber de onde vinha o dinheiro, sobre o Natal, sobre meu lugar ocupado, sobre as palavras da minha filha. Só o pessoal que realmente importa. Prioridades. Aline ouviu em silêncio. Ela não me interrompeu. Apenas tomou notas. Quando terminei, ela pousou a caneta sobre a mesa. Olhou diretamente nos meus olhos. Dona Teresa, o que a senhora deseja fazer? Eu não hesitei. Eu quero tudo de volta. Quero cancelar o contrato de aluguel. Quero fechar os cartões. Quero parar as transferências. Quero que eles saibam que tudo o que tem veio de mim. E quero fazer isso legalmente, sem problemas, sem erros. Aline assentiu. Perfeito. Tudo o que a senhora descreveu está em seu nome. Legalmente,
A senhora tem todo o direito de cancelar qualquer benefício que concedeu. O apartamento está sob um contrato em seu nome. Os cartões são extensões de sua conta. As transferências são voluntárias. A senhora pode parar tudo isso quando quiser. Quanto tempo vai levar? Se agirmos rápido, tudo estará encerrado em uma semana. Cuidarei de notificar o proprietário. Cancelarei os cartões junto ao banco. Pararei as transferências automáticas. E, se a senhora quiser, posso preparar um documento legal que deixe claro que foi a senhora quem sustentou financeiramente sua filha por todos esses anos. Eu assenti. Faça isso. Tudo. Aline sorriu. Não era um sorriso de alegria. Era um sorriso de cumplicidade, de uma mulher que entende a outra. Dona Teresa, a senhora foi um anjo para mim quando eu mais precisei. Agora, deixe-me ser o seu anjo. Assinei os documentos necessários. Aline me explicou cada passo. O proprietário receberia a notificação de rescisão em 2 dias. Cíntia teria 30 dias para desocupar ou negociar diretamente com ele. Os cartões seriam cancelados em 48 horas. As transferências automáticas já estavam paradas desde o dia de Natal. E se ela me ligar? Perguntei. E se ela reclamar comigo? Aline me olhou séria. A senhora não deve satisfações. Mas, se quiser, posso estar presente em qualquer conversa como sua representante legal. Eu balancei a cabeça. Não, isso é entre ela e eu. Mas eu quero que tudo esteja legalmente protegido. Não quero que ela possa dizer depois que eu a deixei na rua. Quero que fique claro que ela teve tempo, que ela foi avisada, que tudo foi feito dentro da lei. Será feito assim. Saí daquele escritório sentindo-me diferente, mais leve, mais forte. Pela primeira vez em anos, eu estava tomando decisões por mim. Não por Cíntia, não pelas meninas, por mim. Os dias seguintes foram estranhos. Eu esperava que Cíntia ligasse, que perguntasse por que o cartão havia sido recusado, que me mandasse uma mensagem, que aparecesse na minha porta, mas nada aconteceu. Silêncio absoluto. Quarta-feira. Aline me ligou. Dona Teresa, o proprietário recebeu a notificação. Ele tentou entrar em contato com sua filha. Deixou um recado para ela explicando que o contrato está prestes a terminar e que, se ela quiser permanecer, deve assinar um novo diretamente com ele. O aluguel continua 500 RAWs mensais. Ela respondeu? Não. O proprietário diz que ligou 3 vezes, deixou recados, enviou e-mails, nenhuma resposta. Fechei os olhos. Cíntia continuava ignorando a realidade. Continuava acreditando que estava tudo bem, que o mundo dela ainda funcionava como sempre. Sexta-feira, recebi uma mensagem. Era de Cíntia. Mãe, deu um erro no meu cartão. Você pode verificar? Não está funcionando. Eu não respondi. Deixei a mensagem em vermelho. 2 horas depois, outra mensagem. Mãe, preciso muito que você verifique. Tentei fazer as compras do mercado e o cartão foi recusado. É urgente. Também não respondi. Naquela noite, ela me ligou. Deixei tocar. Não atendi. Ela me ligou mais 4 vezes. Depois deixou um recado de voz. Mãe, eu não sei o que está acontecendo. Meu cartão não está funcionando. O banco diz que foi cancelado. Você sabe de alguma coisa? Me liga, por favor. Apaguei a mensagem. Sábado, Aline me enviou um e-mail. Dombis, Dona Teresa, o banco confirma que os cartões adicionais foram cancelados com sucesso. Sua filha não tem mais acesso a nenhuma de suas contas. O proprietário do apartamento me informou que enviará uma notificação formal e escrita para sua filha na próxima semana. Está tudo seguindo o planejado. Eu li o e-mail 3 vezes. Senti um peso no peito. Não era culpa, era medo. Medo do que estava por vir. Medo da reação de Cíntia. Medo de perdê-la para sempre. Mas então me lembrei do rosto dela no Natal. Lembrei das palavras dela. Só o pessoal que realmente importa. Prioridades. Lembrei do meu lugar ocupado. Lembrei de como ninguém perguntou por que a vovó estava de pé. E o medo se transformou em determinação. Eu não estava sendo cruel. Eu estava sendo justa. Por anos, eu segurei a vida dela em silêncio. Por anos, eu paguei por tudo. Esperando um obrigado. Esperando um eu te amo. Esperando um lugar à mesa dela.
E tudo o que recebi foi indiferença, desprezo, esquecimento. Agora, era a minha vez de escolher. A minha vez de decidir quem merecia meu tempo, meu dinheiro, meu amor. E Cíntia tinha demonstrado que não me valorizava, que eu não era uma prioridade, então eu também não a teria como prioridade. Domingo à tarde, meu celular tocou. Era um número desconhecido. Atendi. Dona Teresa Menezes? Era uma voz de homem. Séria. Sim, sou eu. Aqui é o senhor. Mateus, proprietário do imóvel na Rua do Ipiranga. 482. Estou ligando porque sua filha não está respondendo às minhas mensagens. Preciso de uma confirmação se ela pretende renovar o contrato. Eu respirei fundo. Senhor Mateus, eu não sou mais responsável por esse contrato. Minha filha é adulta. Ela deve entrar em contato diretamente com o senhor. Eu entendo, mas ela não atende e eu preciso de uma resposta em breve. Se ela não renovar, preciso que o apartamento seja desocupado antes de 1º de fevereiro. Sugiro que o senhor envie a notificação formal por escrito e registrada. Assim fica o registro legal. Farei isso. Obrigado, Dona Teresa. Desliguei. Minhas mãos tremiam, mas eu não me arrependi. Isso estava apenas começando. Cíntia ainda não sabia que o mundo dela estava desmoronando. Ela ainda não sabia que a mulher que ela deixou de pé no Natal era a mesma que segurava cada peça da vida dela. Mas ela saberia em breve. E quando isso acontecesse, eu não estaria lá para salvá-la. Eu estaria aqui na minha casa, na minha paz, vivendo minha vida. Porque eu também tinha o direito de ser uma prioridade, mesmo que fosse a minha própria prioridade. Uma semana se passou, depois 2. Janeiro corria devagar e eu ainda não tinha tido notícias de Cíntia. Ela não ligou. Não mandou mensagem. Era como se eu não existisse. Como se o cancelamento do cartão fosse apenas um problema técnico com o banco. Como se a notificação do apartamento fosse um erro administrativo. Ela continuava vivendo na bolha dela. E eu a deixei ficar. Porque a queda seria mais dura. Aline me mantinha informada de tudo. O proprietário enviou a carta registrada. Cíntia a recebeu. Ela não respondeu. O banco confirmou que ela tentou usar os cartões mais algumas vezes. Todas recusadas. Ela ligou para o banco. Disseram a ela que a conta principal havia cancelado as extensões. Deram meu nome a ela. E mesmo assim, ela não me procurou. Isso me doeu mais do que tudo. Ela não me procurou para pedir explicações. Ela não me procurou para perguntar o que estava acontecendo. Ela não me procurou porque simplesmente não se importava o suficiente. Eu era um problema que ela preferia ignorar. Mas no dia 20 de janeiro, tudo mudou. Eram 10 horas da manhã. Eu estava tomando café quando meu telefone tocou. Era Cíntia. Deixei tocar 3 vezes antes de atender. Alô? Mãe. A voz dela soava tensa, controlada. Eu preciso falar com você. Diga. Por telefone não. Você pode vir na minha casa? Para quê? Silêncio, depois um suspiro. Mãe, por favor. É importante. Se é tão importante assim, você vem. Eu estou na minha casa. Outro silêncio. Mais longo. Ok. Estou indo. Ela desligou. Fiquei olhando para o telefone. Senti um nó no estômago. Eu sabia o que estava por vir. Eu sabia que ela finalmente havia descoberto alguma coisa, mas eu não sabia o quanto. Eu não sabia se ela já entendia a magnitude do que estava acontecendo. Liguei para a Aline. A Cíntia está vindo. Acho que ela sabe de alguma coisa. Ela quer que eu vá para lá. Não, ainda não. Mas fique perto do telefone, por via das dúvidas. Eu estarei aqui. Troquei de roupa. Pentei o cabelo. Fiz uma maquiagem leve. Não porque queria parecer bem para ela, mas porque queria me sentir forte. Eu queria que, quando ela me visse, não visse uma mãe desesperada. Eu queria que ela visse uma mulher com controle, com dignidade. Cíntia chegou 1 hora depois. Tocou a campainha insistentemente. Abri a porta. Ela entrou sem me cumprimentar. O rosto estava tenso, olheiras sob os olhos. O cabelo estava preso às pressas. Usava um agasalho e uma calça de moletom velhos. Não era a Cíntia arrumada que eu conhecia. Mãe, o que está acontecendo? Ela foi direto ao ponto, sem rodeios. Com o quê? Com tudo. Com meu cartão. Com o apartamento.
O proprietário me mandou uma carta dizendo que tenho que renovar o contrato ou desocupar. E quando liguei para o banco, me disseram que você cancelou meu cartão. Por que você fez isso? Sentei-me no sofá. Cruzei as pernas. Olhei para ela com calma. Porque o cartão era meu, não seu. Ela piscou. Como assim era seu? Era uma extensão da minha conta. Não, era uma extensão da minha conta. Eu pagava por ele. Sempre paguei. Eu decidi cancelar. É meu direito. Cíntia permaneceu parada no meio da sala. O rosto dela mudou de confusão para raiva. E você não ia me avisar? Você não ia me dar um aviso? Você não me avisou quando me deixou de pé no Natal. Quando você deu o meu lugar para a Elsa, quando você me disse que eu não era uma prioridade. Ela fechou os olhos. Respirou fundo. Mãe, nós já conversamos sobre isso. Eu disse para você não levar para o lado pessoal. Não levar para o lado pessoal. Minha voz subiu um pouco. Como eu não levo para o lado pessoal quando minha própria filha me diz que eu não sou importante? Eu não disse isso. Você disse que só convidou as pessoas que realmente importam. Eu não estava nessa lista, então decidi que você também não estaria na minha. Cíntia desabou na poltrona. Cobriu o rosto com as mãos. Mãe, agora não é hora para drama. Eu tenho problemas reais. O proprietário quer que eu pague R$ 500 por mês ou eu saio. Ricardo não ganha o suficiente. Eu não tenho como pagar isso. Então encontre um apartamento mais barato. Ela ergueu o olhar. Olhou para mim como se não me reconhecesse. É só isso que você vai dizer? O que você quer que eu diga? Para me ajudar, como você sempre fez. Eu a encarei. Como eu sempre fiz. Cíntia, eu te ajudei por 8 anos. Eu paguei seu casamento. Eu te dei dinheiro todo mês. Eu paguei o aluguel do seu apartamento. Eu te dei cartões. Eu te dei tudo, e você nunca disse obrigada. Você nunca perguntou como eu estava. Você nunca me convidou para sair com você. Você nunca me fez sentir parte da sua família. Mãe, isso não é verdade. Não é? Qual foi a última vez que você me ligou só para saber de mim? Qual foi a última vez que você veio me visitar sem precisar de alguma coisa? Qual foi a última vez que você me disse que me amava? Cíntia ficou em silêncio. Abriu a boca, fechou. Ela não tinha resposta. Eu continuei. Por anos eu te enviei R$ 3.500 todo mês. Você achava que era Ricardo quem estava ganhando mais? Não, era eu. Eu paguei o aluguel do seu apartamento. Sim, o apartamento onde você mora. O contrato sempre esteve no meu nome. Você nunca perguntou. Você nunca quis saber. Você apenas recebia. O rosto dela ficou pálido. Você pagou o aluguel todo mês por 2 anos? Porque você me disse que era temporário, que era só até Ricardo conseguir algo melhor. Mas Ricardo nunca conseguiu nada, e você nunca mencionou me devolver um único real. Cíntia se levantou. Andou de um lado para o outro. Colocou as mãos na cabeça. Eu não posso acreditar nisso. Por que você não me disse? Por que você não me disse que estava saindo com a Elsa? Que foram fazer compras juntas? Que jantaram em restaurantes caros enquanto eu comia sozinha na minha casa? Por que você não me disse que ela era sua prioridade e eu não? Porque eu não queria te magoar. Pois você me magoou de qualquer jeito. Você me magoou pior porque você me tornou invisível. Cíntia começou a chorar. Não eram lágrimas de tristeza. Eram lágrimas de desespero, de raiva, de medo. Mãe, o que você quer que eu faça? Que eu rasteje? Que eu te implore perdão de joelhos? Eu não quero nada, Cíntia. Não mais. Então o quê? Você vai me deixar na rua? Não. Você vai se deixar na rua porque decidiu que eu não importava. Agora viva com essa decisão. Ela secou as lágrimas com raiva. Você é egoísta. Você sempre foi. Você sempre quis me controlar. É por isso que o papai foi embora. É por isso que ninguém te aguenta. Aquelas palavras me atingiram como pedras. Mas eu não me movi. Eu não chorei. Eu apenas a encarei. Seu pai foi embora porque estava doente e morreu sozinho em um hospital, enquanto você estava em lua de mel. Eu estava lá. Fechei os olhos dele. Paguei o funeral. E você? Você chegou 3 dias depois, sem lágrimas, sem culpa. Você só perguntou se ele tinha deixado herança. Cíntia recuou. O rosto dela estava transtornado. Isso é mentira.
Não é mentira. E você sabe disso. Ela balançou a cabeça. Pegou a bolsa, caminhou em direção à porta. Antes de sair, ela se virou. Eu vou resolver isso sem você. Eu não preciso de você. Perfeito. Então não me procure. Ela saiu. Bateu a porta. Eu permaneci sentada, tremendo. As lágrimas finalmente vieram, mas não eram lágrimas de arrependimento. Eram lágrimas de libertação. Liguei para a Aline. Ela já veio. Ela já sabe sobre o apartamento e o cartão. Como ela reagiu? Mal. Muito mal. Mas eu não contei tudo. Ela ainda não sabe sobre as transferências mensais. Ela ainda não sabe quanto dinheiro eu realmente investi nela. Quando a senhora vai contar? Em breve. Mas ainda não. Eu quero que ela sinta o peso primeiro. Quero que ela tente resolver sozinha. E quando não puder, quando estiver à beira do abismo, aí sim eu mostro tudo. Ors, Dona Teresa, a senhora tem certeza disso? Eu olhei para a janela. O céu estava cinzento. Ameaçava chover. Mais certeza do que nunca. Os dias seguintes foram de silêncio. Cíntia não ligou. Não mandou mensagem. Eu sabia que ela estava tentando se virar. Eu sabia que ela estava procurando dinheiro. Eu sabia que ela estava desesperada. E eu a deixei afundar. No dia 25 de janeiro, Aline me ligou. Dona Teresa, o proprietário me informou que sua filha foi procurá-lo. Ela pediu mais tempo. Ele disse que não, que precisa de uma resposta antes de 1º de fevereiro, ou começará o processo de despejo. O que ela disse? Que ia conseguir o dinheiro. Que ele deveria dar mais uma semana. E ele concordou. Deu a ela até 5 de fevereiro, nem mais um dia. Eu calculei mentalmente. Faltavam 10 dias. 10 dias para Cíntia descobrir que ela não podia sustentar a vida dela sem mim. 10 dias para o castelo de cartas dela desmoronar. E eu estaria lá, não para salvá-la, mas para vê-la cair. Para que ela aprendesse que mães também têm limites, que o amor também acaba, que ignorar a pessoa que te sustenta tem consequências. Porque desta vez, eu não ia ceder. Desta vez, a prioridade era eu. Os dias se arrastaram. Toda manhã eu acordava esperando uma ligação de Cíntia. Toda tarde eu checava meu celular procurando uma mensagem, mas nada vinha. O silêncio entre nós se tornava mais fundo, mais pesado, como uma ferida que não cicatrizava. 1º de fevereiro amanheceu frio. Eu estava tomando meu café quando recebi uma mensagem de Aline. Dona Teresa, o proprietário me informou que sua filha não pagou. Não deu nenhum sinal. Amanhã ele iniciará o processo de despejo legal. Alguma instrução de sua parte? Escrevi rapidamente. Nenhuma. Deixe-o proceder conforme o apropriado. Guardei o telefone. Senti um nó no estômago. Não era culpa. Era antecipação. Eu sabia que em breve Cíntia não teria escolha, a não ser me encarar, me procurar, admitir que precisava de mim. Naquela mesma tarde, às 18 horas, meu telefone tocou. Era ela. Mãe. A voz dela soava embargada. Cansada. Eu preciso que a gente converse. Estou ouvindo. Não por telefone. Pessoalmente. Por favor. Olhei para o relógio. Onde? Posso ir na sua casa? Não. Melhor em um lugar neutro. Na cafeteria da Avenida Juarez, aquela em frente à praça. Amanhã, às 16 horas. Ela hesitou. Não pode ser hoje? Não, amanhã. Eu desliguei antes que ela pudesse responder. Não era crueldade. Era estratégia. Eu queria que ela passasse a noite pensando. Eu queria que ela sentisse o desespero. Eu queria que ela chegasse àquela cafeteria completamente quebrada. 2 de fevereiro chegou com um céu nublado. Vesti-me com cuidado. Calça preta, blusa branca, um suéter cinza. Maquiei-me. Arrumei o cabelo. Eu queria parecer forte. Eu queria que, quando ela me visse, soubesse que eu estava bem, que eu não precisava dela. Cheguei à cafeteria 15 minutos mais cedo. Pedi um chá. Sentei-me perto da janela. Dali, eu podia ver a rua. Exatamente às 16 horas vi Cíntia chegar. Ela estava sozinha. Caminhava devagar, arrastando os pés. Usava o mesmo agasalho de moletom da última vez. O cabelo estava solto, sem maquiagem. Parecia acabada. Ela entrou. Procurou-me com os olhos. Nossos olhares se encontraram. Ela caminhou em minha direção. Sentou-se à minha frente sem me cumprimentar. Obrigada por ter vindo.
disse ela em voz baixa. Eu assenti. Não disse nada. O garçom se aproximou. Cíntia pediu um café. Esperamos em silêncio até que ele se afastasse. Então ela falou: Mãe, eu preciso da sua ajuda. Eu já sei. O proprietário vai começar um despejo. Ele diz que eu tenho que pagar ou sair. Ricardo não tem o dinheiro. Eu também não tenho. Tentei pedir um empréstimo. Negaram. Eu não sei o que fazer. Dei um gole no meu chá. Olhei para ela por cima da xícara. E o que você quer que eu faça? Pague, como antes. Só mais alguns meses. Até Ricardo conseguir algo melhor. Eu vou te pagar. Eu prometo. Você disse isso há 2 anos. Você nunca me pagou nada de volta. Ela baixou o olhar. Eu sei, mas desta vez é diferente. Desta vez eu vou pagar. Com que dinheiro, Cíntia? Onde você vai conseguir dinheiro se você não trabalha? Se Ricardo mal ganha 7.000 reais por mês? Ela ergueu o olhar. Olhou para mim surpresa. Como você sabe quanto Ricardo ganha? Porque eu sei de tudo. Sempre soube de tudo. Eu sei que você não podia pagar aquele apartamento. Eu sei que os cartões que você usava eram meus. Eu sei que cada real que você gastava vinha de mim. E você nunca perguntou. Você nunca quis saber. Você apenas pegou. Lágrimas começaram a rolar pelo rosto dela. Mãe, por favor. Eu tenho 2 filhas. Eu não posso deixá-las na rua. Então arranje um emprego. Procure um apartamento mais barato. Peça ajuda para a Elsa. Ela é sua prioridade, não é? Cíntia limpou as lágrimas com as costas da mão. Eu já pedi para a Elsa. Ela diz que não pode me ajudar. Que eles também têm despesas. Eu sorri. Era um sorriso amargo. Que curioso. Na hora das compras ela podia ajudar. Na hora de jantar em restaurantes caros, tinha dinheiro. Mas agora que você precisa de ajuda de verdade, ela sumiu. Não é justo você me dizer isso. E foi justo você me deixar de pé no Natal? Você dar o meu lugar para ela. Você me dizer que eu não era uma prioridade. Cíntia soluçou. Eu já pedi desculpas por isso. Não! Você nunca pediu desculpas. Você só disse para eu não levar para o lado pessoal. Ela respirou fundo. Secou o rosto. Olhou para mim com os olhos avermelhados. Tudo bem. Você está certa. Eu fui uma filha ruim. Eu fui egoísta. Eu fui ingrata. É isso que você quer ouvir? Você está feliz agora? Eu não quero ouvir nada, Cíntia. Eu só quero que você entenda que eu também tenho limites. Que eu também me canso. Que eu também mereço respeito. Eu entendi. Eu juro que entendi. Mas, por favor, me ajude desta vez. Pelas meninas. Elas não têm culpa. Senti uma dor profunda no peito. Pensei em Lara, em Maria, nos rostinhos delas, nos sorrisos. Mas então me lembrei de que elas também não perguntaram por mim no Natal, que elas também não sentiram minha falta, que Cíntia as estava criando para que eu não importasse. As meninas têm um pai, têm uma avó paterna, têm a Elsa, de quem elas gostam tanto. Deixe que eles se encarreguem. Cíntia bateu na mesa com a mão. Algumas pessoas se viraram para nos olhar. Ela baixou a voz. Você é egoísta. Você é uma pessoa má. Eu não posso acreditar que você é minha mãe. Levantei-me. Deixei dinheiro sobre a mesa para pagar o meu chá. Peguei minha bolsa. E eu não posso acreditar que você é minha filha, porque a filha que eu criei era grata, era carinhosa, era humilde. Mas essa filha morreu, e a que está na minha frente é uma estranha. Saí da cafeteria. Cíntia gritou alguma coisa para mim. Eu não ouvi o quê. Eu apenas continuei andando. O ar frio bateu no meu rosto. Senti as lágrimas escorrendo. Mas eu não parei. Eu não olhei para trás. Cheguei em casa 1 hora depois. Fechei a porta. Desabei no sofá. Chorei. Chorei por tudo. Pela minha filha perdida. Pelas minhas netas que não conheceriam a avó de verdade. Por todos os anos que eu dei esperando amor e só recebi migalhas. Meu celular tocou. Era Cíntia de novo. Eu não atendi. Ela continuou ligando. 1, 2, 5 vezes. Depois, as mensagens começaram. Mãe, me perdoa. Mãe, estou desesperada. Mãe, por favor, não faça isso. Mãe, eu preciso de você. Eu li cada mensagem. Não respondi a nenhuma delas. 3 de fevereiro, Aline me ligou. Dona Teresa, sua filha me procurou. Ela encontrou meus dados na internet. Pediu que eu intercedesse pela senhora.
que implorasse para que a ajudasse. O que você disse a ela? Que eu sou a advogada da senhora, não dela, e que a senhora tem todo o direito de tomar as decisões que julgar necessárias. Obrigada, Aline. Dona Teresa, a senhora está bem? Eu olhei para a janela. Estava chovendo. Não, mas eu vou ficar. 4 de fevereiro. Recebi uma mensagem de um número desconhecido. Abri. Dona Teresa, aqui é o Ricardo. Por favor, converse com a Cíntia. Ela está muito transtornada. Não está comendo. Não está dormindo. Só chora. Meus pais disseram que podemos ir morar com eles temporariamente, mas o apartamento deles é muito pequeno. As meninas não têm onde brincar. Por favor, reconsidere sua decisão. Somos família. Eu li a mensagem 3 vezes. Depois, a apaguei. Bloqueei o número. Família. Aquela palavra não significava mais nada para mim, porque família não te deixa de pé no Natal. Família não te diz que você não é prioridade. Família não te usa e depois te esquece. 5 de fevereiro, às 9 da manhã, Aline me mandou uma mensagem. O proprietário iniciou o processo de despejo. Sua filha tem 15 dias para desocupar o apartamento. Depois disso, se ela não sair voluntariamente, a polícia virá. Eu li a mensagem. Respirei fundo. E pela primeira vez em semanas, senti algo parecido com paz. Não era felicidade. Não era vitória. Era justiça. Era o universo me colocando do meu lado, depois de tantos anos estando do lado de todos, menos do meu. Naquela noite, enquanto jantava sozinha na minha cozinha, a campainha tocou. Eu não esperava ninguém. Olhei pelo olho mágico. Era Cíntia. Ela estava com as meninas pela mão. Lara e Maria. As 3 paradas na minha porta. Cíntia tocou de novo. Mãe, eu sei que você está aí. Por favor, abre. Eu não vim brigar. Eu só quero que você veja suas netas. Conversa com elas. Eu fiquei do outro lado da porta. Imóvel, em silêncio. Maria começou a chorar. Vovó, abre a porta. Eu estou com frio. Senti meu coração partir em 2, mas eu não abri, porque eu sabia o que Cíntia estava fazendo. Ela estava usando as meninas. Ela estava jogando com as minhas emoções, e eu não ia cair nessa. Cíntia falou mais alto. Mãe, se você não me ajudar, nós vamos acabar na rua. É isso que você quer? Que suas netas durmam em um abrigo? Fechei os olhos. Apoiei a testa na porta. Ouvi o choro das meninas. Ouvi Cíntia implorar. E me mantive firme, porque desta vez eu não ia ser a salvadora. Desta vez, Cíntia ia aprender que as ações têm consequências. Depois de 20 minutos, elas foram embora. Ouvi os passos delas se afastando. Ouvi o choro de Maria sumindo na distância. E eu fiquei ali, sozinha, chorando em silêncio, mas sem abrir a porta, porque às vezes amar também significa deixar ir. Os dias seguintes foram um inferno silencioso. Toda vez que eu fechava os olhos, via o rosto de Maria chorando na minha porta. Eu ouvia a voz dela me pedindo para abrir. Eu sentia o peso da culpa esmagando meu peito. Mas eu não cedi. Eu não liguei. Eu não procurei, porque eu sabia que se fizesse isso, tudo voltaria a ser como era. E eu não podia mais voltar para aquele lugar. 8 de fevereiro, Aline me ligou cedo. Dona Teresa, preciso que a senhora venha ao meu escritório hoje. É urgente. O que aconteceu? Sua filha entrou com um processo. Ela está alegando abandono afetivo e material. Ela diz que a senhora tem a obrigação moral e legal de ajudá-la porque dependia financeiramente da senhora. Senti o sangue gelar. Ela pode fazer isso? Ela pode tentar, mas não tem fundamento. Ela é adulta. Tem um marido. Não há lei que obrigue a senhora a sustentar filhos adultos. No entanto, precisamos preparar a nossa defesa. Venha às 15 horas. Traga todos os documentos que a senhora tem. Eu desliguei. Sentei-me no sofá. Minhas mãos tremiam. Cíntia estava me processando. Minha própria filha estava me levando à justiça. A dor que senti naquele momento é indescritível. Não era raiva. Era desolação. Era a confirmação de que eu tinha perdido minha filha para sempre. Cheguei ao escritório de Aline pontualmente às 15 horas. Ela me recebeu com um abraço. Respire, Dona Teresa. Isso não vai prosperar. Confie em mim. Sentamos.
Aline revisou todos os documentos, contratos, recibos, transferências. Cada real que eu havia dado estava registrado. Tudo era voluntário. Nada era uma obrigação legal. Veja, disse Aline apontando para os papéis. Aqui está a prova. A senhora deu o dinheiro por livre e espontânea vontade. Não houve acordo legal. Não houve contrato de sustento. A senhora podia parar a qualquer momento. E foi o que a senhora fez. O processo de sua filha não tem base. Mas ela diz que eu a abandonei. A senhora não abandonou ninguém. A senhora parou de bancar o estilo de vida de uma mulher adulta que tem marido e pode trabalhar. Isso não é abandono. Isso é bom senso. Eu assenti. Mas a dor ainda estava lá. Quando é a audiência? Em 2 semanas, dia 22 de fevereiro. Mas antes disso, eu vou apresentar todos esses documentos ao juiz. Eu vou demonstrar que a senhora cumpriu mais do que o seu papel de mãe, que a ajudou por anos e que ela nunca agradeceu, nunca retribuiu, apenas pegou. Saí daquele escritório sentindo-me pior do que quando entrei. Eu não tinha medo de perder a causa. Eu tinha medo de perder a última coisa que me restava da minha filha, embora eu já soubesse que não restava mais nada. 10 de fevereiro, recebi uma ligação de um número desconhecido. Era Elsa. Teresa, precisamos conversar. Eu não tenho nada para conversar com a senhora. Me escuta. Cíntia está destruída. As meninas estão assustadas. Ricardo não sabe o que fazer. Isso tudo é culpa sua. Senti a raiva subir. Culpa minha? Culpa minha por ter pago o apartamento dela por 2 anos? Culpa minha por ter dado dinheiro para ela todo mês? Culpa minha por ter sustentado a vida inteira dela? Elsa riu. Era uma risada desdenhosa. Por favor, se você fez tanto, por que nunca contou a ela? Você queria controlá-la. Você queria que ela dependesse de você. Você é uma manipuladora. E você é uma intrusa. Uma mulher que veio tomar o meu lugar sem merecer. Que envenenou minha filha contra mim. Que a fez acreditar que eu não importava. Eu não fiz nada. Cíntia percebeu sozinha que você é tóxica. Que só traz problemas. É por isso que ela me prefere. Aquelas palavras perfuraram minha alma. Mas eu não chorei. Eu não gritei. Apenas respondi com a voz firme. Se ela prefere você, então que você a ajude. Que você pague o apartamento dela. Que você dê o dinheiro a ela. Que você seja a avó dos filhos dela. Eu não estou mais disponível. Eu desliguei. Bloqueei o número. Sentei-me no chão da minha sala de estar e chorei como não chorava desde que meu marido morreu. Chorei pela minha filha. Chorei pelas minhas netas. Chorei por mim. Pela mulher que sempre deu e nunca recebeu. 15 de fevereiro, 5 dias antes da audiência, Aline me enviou uma mensagem. Dona Teresa, o advogado de sua filha me procurou. Ele quer negociar. Ele diz que Cíntia está disposta a retirar o processo se a senhora concordar em pagar 6 meses de aluguel para que ela se reorganize. Eu li a mensagem 3 vezes. Senti a tentação. 27 mil reais? Apenas 6 meses e tudo acabaria. Não haveria julgamento nem escândalo público. Poderíamos seguir em frente, cada uma no seu caminho. Mas então pensei no Natal, no meu lugar ocupado, nas palavras de Cíntia, só o pessoal que realmente importa. E eu soube que não podia ceder, porque se eu cedesse agora, ela aprenderia que sempre poderia me manipular, que poderia me ferir, e eu sempre voltaria. Respondi à mensagem. Diga ao advogado dela que não. Nos vemos na audiência. Aline respondeu imediatamente. A senhora tem certeza? Absoluta. 19 de fevereiro, 3 dias antes da audiência, recebi um envelope registrado. Era de Cíntia. Abri com as mãos trêmulas. Dentro, havia uma carta escrita à mão. Mãe, eu não queria que chegasse a este ponto. Eu não queria te processar, mas você não me deixou escolha. Você sabe que eu não consigo fazer isso sozinha. Você sabe que eu preciso de ajuda. Por que você está fazendo isso comigo? O que eu fiz para você me odiar tanto? Eu sei que cometi erros. Eu sei que te magoei no Natal, mas eu mereço mesmo que você me destrua? As meninas sentem sua falta. Elas perguntam por você. Lara desenhou um retrato seu e colocou no quarto dela. Maria chora à noite pedindo para te ver. Você não se importa? Você não as ama mais? Se você for à audiência e testemunhar contra mim,
Eu vou perder tudo. O juiz vai pensar que eu sou uma filha ruim, que sou uma oportunista. E talvez você tenha razão. Talvez eu seja. Mas eu ainda sou sua filha, e elas ainda são suas netas. Por favor, retire os documentos. Me ajude uma última vez. Eu prometo que depois disso eu sumo da sua vida, se é isso que você quer. Mas não me destrua publicamente. Não me humilhe na frente de um juiz. Eu te imploro. Cíntia. Eu li a carta 4 vezes. Cada palavra era uma facada. Cada frase era um apelo desesperado. E por um brevíssimo momento, senti minha resolução se quebrar. Mas então me lembrei de algo. Lembrei que Cíntia sempre soube me manipular. Sempre soube o que dizer para amolecer meu coração. Sempre usou as meninas como escudo. E aquela carta era exatamente isso. Manipulação. Chantagem emocional. Uma última tentativa de me controlar. Rasguei a carta em pedacinhos. Joguei no lixo. E me preparei para a audiência. 22 de fevereiro amanheceu cinzento. Vesti um terninho preto, prendi o cabelo, coloquei meus brincos de pérola. Eu queria parecer digna. Eu queria parecer forte. Aline me buscou às 8 horas da manhã. Pronta? Perguntou ela. Pronta. Chegamos ao fórum às 9 horas. A audiência era às 10 horas. Entramos na sala de espera e lá estava Cíntia sentada em um banco, com Ricardo ao lado e Elsa do outro. Quando ela me viu entrar, levantou-se. Caminhou em minha direção. Os olhos estavam vermelhos, inchados. O rosto estava abatido. Mãe, por favor, você ainda pode parar com isso. Olhei para ela sem dizer nada. Ela continuou. Você não precisa fazer isso. Podemos resolver fora. Podemos conversar. Podemos... Aline interveio. Dona Teresa, por favor, não converse com minha cliente sem a presença de seu advogado. O advogado de Cíntia, um jovem de terno marrom, se aproximou. Doutora Rocha, ainda temos tempo de chegar a um acordo. Aline olhou para ele friamente. Não há acordo. Nos vemos lá dentro. Às 10 horas em ponto, o oficial de justiça nos chamou. Entramos na sala de audiências. O juiz era um senhor de mais idade, com óculos grossos e uma expressão séria. Ele pediu que nos sentássemos. O advogado de Cíntia falou primeiro. Apresentou a ação. Alegou que eu havia sustentado financeiramente minha filha por anos e que, de repente, sem aviso, cortei todo o apoio, deixando-a em situação de vulnerabilidade, que ela dependia de mim, que eu tinha a obrigação moral de continuar ajudando-a. O juiz ouviu em silêncio. Depois, olhou para Aline. A de defesa. Aline levantou-se. Tirou uma pasta cheia de documentos. Excelência, minha cliente, a senhora Teresa Menezes. É uma mãe exemplar. Por 8 anos, ela ajudou voluntariamente sua filha. Pagou o casamento. Enviou dinheiro mensalmente. Pagou o aluguel do apartamento dela. Tudo documentado. Tudo por livre e espontânea vontade. Não havia obrigação legal. A senhora Menezes podia cessar essa ajuda a qualquer momento. E foi o que ela fez. O advogado de Cíntia interrompeu. Mas ela fez isso sem aviso, sem consideração. Deixou uma mãe de 2 meninas na rua. Aline sorriu. Isso não é verdade. Minha cliente rescindiu o contrato com 30 dias de aviso. Conforme a lei, a filha dela teve tempo para procurar alternativas, para buscar emprego, para se mudar. Ela optou por não fazê-lo. Isso não é responsabilidade da minha cliente. O juiz levantou a mão. Chega. Quero ouvir as partes. Senhora Cíntia Menezes. Aproxime-se. Cíntia se levantou. Trêmula. Caminhou em direção à tribuna. O juiz olhou para ela fixamente. Por que a senhora está processando a sua mãe? Cíntia engoliu em seco. Por quê? Porque ela sempre me ajudou. E de repente ela parou, sem explicação, sem aviso. A senhora trabalha? Não, senhor. Por que não? Porque eu tenho que cuidar das minhas filhas. Seu marido trabalha? Sim. Quanto ele ganha? 7.000 reais por mês. E a senhora não pode viver com isso? Cíntia baixou o olhar. Não é suficiente para o apartamento onde moramos. Então procure um mais barato, ou arranje um emprego. Sua mãe não é obrigada a sustentá-la. O rosto de Cíntia estava transtornado. Ela começou a chorar. O juiz olhou para ela sem compaixão. Pode se sentar. Em seguida, olhou para mim.
Senhora Teresa Menezes, aproxime-se. Eu me levantei. Caminhei de cabeça erguida. Fiquei em frente ao juiz. Ele me estudou em silêncio. Por que a senhora parou de ajudar sua filha? Respirei fundo. Porque ela me fez sentir que eu não importava. Porque ela me deixou de pé no Natal, enquanto dava o meu lugar a outra pessoa. Porque por anos eu dei tudo e nunca recebi sequer um obrigado. Porque eu cansei de ser invisível. O juiz assentiu devagar. A senhora ama sua filha. Com todo o meu coração. Mas amar não significa me deixar ser destruída. O juiz fechou seu caderno. Já ouvi o suficiente. Eu darei meu veredito em uma semana. Saímos da sala de audiências. Cíntia estava desmoronada no banco. Ricardo a abraçava. Elsa me lançou um olhar cheio de ódio. Saí do fórum com Aline. Chovia lá fora. Mas pela primeira vez em semanas, eu estava respirando. A semana mais longa da minha vida começou depois daquela audiência. Todo dia eu esperava pela resolução do juiz. Toda noite eu me perguntava se tinha feito a coisa certa, se levar minha própria filha à justiça tinha sido necessário, ou se tinha sido apenas crueldade disfarçada de justiça. Aline me ligava todas as tardes para saber como eu estava. Dona Teresa, respire. O juiz viu a verdade. Vai ficar tudo bem. Mas eu não tinha certeza do que significava tudo ficar bem. Ganhar o processo, perder minha filha para sempre. O que era realmente vencer nessa situação? 26 de fevereiro, 4 dias após a audiência, recebi uma ligação de um número que eu não reconhecia. Era noite, quase 22 horas. Hesitei antes de atender. Alô? Senhora Teresa Menezes? Era uma voz de mulher, jovem, nervosa. Sim. Quem fala? É a Lara, sua neta. Meu coração disparou. Lara, como você conseguiu meu número? Está na geladeira. A mamãe tem ele colado lá para emergências. Vovó, eu preciso falar com você. Sentei-me. Minhas mãos tremiam. Diga, meu amor, o que aconteceu? A mamãe chora o tempo todo. Ela não cozinha mais. Ela não fala mais com a gente. Ela só fica deitada. O papai diz que a senhora está fazendo mal para ela. A Elsa diz que a senhora é uma pessoa má, mas eu não acredito. Eu sinto sua falta, vovó. Por que a senhora não vem mais nos ver? Lágrimas começaram a rolar pelo meu rosto. Meu amor, é complicado. É coisa de adulto. Mas a Maria pergunta por você toda noite. Ela diz que quer que a senhora leia histórias para ela como antes. Eu digo que a senhora está ocupada, mas ela não entende. Vovó, a senhora não ama mais a gente? Aquelas palavras me partiram em dois. Claro que amo, meu amor. Eu amo vocês com todo o meu coração. Então, por que a senhora não está com a gente? Por que não ajuda a mamãe? Ela diz que a gente vai perder a nossa casa. Que vamos ter que ir morar com os pais do papai. Mas a casa deles é muito pequena. Eu não tenho onde colocar minhas coisas. Eu estou com medo, vovó. Fechei os olhos. Respirei fundo. Lara, me escute. Sua mãe é adulta. Ela pode resolver os problemas dela. Seu pai também. Não é sua responsabilidade se preocupar com isso. Mas a senhora pode ajudar? Por que não ajuda? Porque às vezes ajudar não é o melhor. Às vezes as pessoas precisam aprender a resolver as próprias coisas. Eu não entendi. Um dia você vai entender, meu amor. Um dia. Lara começou a chorar. Eu sinto sua falta, vovó. Sinto muito. Eu também sinto a sua. Todos os dias. A gente pode se ver? Eu queria dizer sim. Queria correr para abraçá-la. Mas eu sabia que se fizesse isso, Cíntia usaria contra mim. Usaria para me manipular. Para me fazer ceder. Em breve, meu amor. Eu prometo em breve. A senhora promete? Eu prometo. Desligamos. Eu permaneci sentada no escuro, chorando, sentindo que cada decisão que eu tomava me custava um pedaço da alma. 1º de março, exatamente uma semana após a audiência, Aline me ligou cedo. Dona Teresa, o juiz proferiu o veredito. A senhora precisa vir ao meu escritório agora. Cheguei em menos de meia hora. Aline estava me esperando com um envelope nas mãos. O rosto dela estava sério, mas havia um brilho nos olhos. Nós ganhamos. Eu desabei na cadeira. Ganhamos completamente. O juiz indeferiu a ação. Ele decidiu que a senhora não tem obrigação legal de sustentar sua filha adulta, que toda a ajuda que a senhora prestou por anos foi voluntária e que a senhora poderia encerrá-la quando quisesse. E mais,
Ela fez uma pausa. Olhou para mim fixamente. Mas o quê? O juiz condenou Cíntia a pagar as custas processuais. 15 reais. Zeros e zeros, por ter entrado com uma ação sem fundamento. Eu pisquei. Cíntia tem que me pagar? Sim, ela tem 30 dias para fazê-lo. Senti algo estranho no peito. Não era alegria. Não era vitória. Era vazio. Porque eu havia ganhado legalmente, mas havia perdido todo o resto. O que vai acontecer agora? Cíntia vai receber a notificação. Ela vai ter que desocupar o apartamento, porque não pode pagar. Provavelmente se mudará para a casa dos pais de Ricardo. E a senhora? A senhora vai poder seguir com a sua vida. Livre, livre. Aquela palavra soava linda e terrível ao mesmo tempo. Naquela tarde, enquanto tomava chá na minha casa, a campainha tocou. Eu não esperava ninguém. Olhei pelo olho mágico. Era Ricardo, sozinho, sem Cíntia, sem as meninas. Abri a porta. Ele estava pálido, abatido. Tinha olheiras profundas. Dona Teresa, posso entrar? Hesitei, depois assenti. Entre. Entramos na sala. Ele sentou-se na beirada do sofá. Eu me sentei à sua frente. O que você quer, Ricardo? Ele passou as mãos no rosto. Eu vim pedir desculpas. Por tudo. Pelo Natal. Por não ter te defendido. Por ter permitido que a Elsa tomasse seu lugar. Por não ter impedido Cíntia de te processar. Por tudo. Olhei para ele em silêncio. Ele continuou. Cíntia está destruída desde que recebeu o veredito. Ela não sai da cama. Não come. Não fala. Só chora. Meus pais dizem que podemos ficar com eles. Mas é temporário. Não tem espaço. Lara tem que dormir no sofá. Maria, com a gente. É um caos. E o que você espera que eu faça? Nada. Eu sei que não posso te pedir nada. Eu só vim te dizer que a senhora está certa. Cíntia errou. Eu errei. Todos nós erramos. E agora estamos pagando as consequências. Senti um nó na garganta. Por que você permitiu que a Elsa tomasse meu lugar? Ricardo baixou o olhar. Porque minha mãe é insistente. Ela queria ficar mais perto da gente. E Cíntia? Cíntia achou que se agradasse minha mãe, eu ficaria mais feliz. Ela não sabia que ia te magoar tanto. Ela me deixou de pé. No Natal, ela me disse que eu não era uma prioridade. Eu sei. E foi horrível. Eu deveria ter dito algo. Eu deveria ter te defendido. Mas eu sou um covarde. Sempre fui. Olhei para ele. Vi nos olhos dele algo que nunca tinha visto antes. Remorso genuíno. Ricardo, por que você nunca me disse que sabia que eu estava pagando por tudo? Ele ergueu o olhar, surpreso. Como a senhora soube que eu sabia? Porque um homem que checa suas contas sabe exatamente quanto ganha. E você sabia que aquilo não era suficiente para aquele apartamento. Ricardo assentiu devagar. A senhora está certa. Eu sabia. Cíntia me disse que a senhora estava ajudando ela com o aluguel. Ela me pediu para não dizer nada, que a senhora queria fazer em segredo para não a fazer se sentir mal. Senti a raiva subir. Isso é mentira. Eu nunca pedi para ser segredo. Cíntia mentiu para você. Ricardo fechou os olhos. Nada mais me surpreende. Permanecemos em silêncio por um longo tempo. Depois, ele se levantou. Eu não vim pedir para a senhora nos ajudar de novo. Eu só vim te dizer que me arrependo de tudo. E que as meninas sentem sua falta. Lara chora por você. Maria desenha corações com seu nome. Elas não entendem por que a vovó sumiu. Senti meu peito queimar. Eu não sumi. Eu fui apagada. Eu sei. E a senhora tem todo o direito de nunca mais voltar. Mas se a senhora um dia quiser ver as meninas, eu as trago. Sem Cíntia, sem minha mãe, só a senhora e elas. Eu te devo isso. Ricardo caminhou em direção à porta. Antes de sair, virou-se. Dona Teresa, a senhora foi uma mãe melhor para Cíntia do que ela merecia, e uma avó melhor do que minhas filhas jamais saberão. Obrigado por tudo, e me perdoe por não ter valorizado. Ele saiu. A porta se fechou. Eu permaneci ali, de pé, chorando. Porque aquelas palavras que eu esperei por anos vieram tarde demais. Vieram quando tudo já estava quebrado. 3 de março. Recebi um envelope registrado pelo correio. Era de Cíntia. Abri com as mãos trêmulas. Dentro, havia um cheque de 15.000 reais. As custas processuais e um breve bilhete. Mãe,
Aqui está o seu dinheiro. Espero que a senhora esteja feliz. Espero que tenha valido a pena me destruir. Nunca mais me procure. Nunca mais me ligue. Para mim, a senhora não existe mais. Cíntia. Mas o que mais me doeu foi a assinatura. Não dizia sua filha. Dizia apenas Cíntia. Como se não houvesse mais vínculo. Como se já fôssemos estranhas. Eu rasguei o cheque. Joguei no lixo. Eu não queria o dinheiro dela. Nunca foi sobre o dinheiro. Naquela noite, enquanto observava a cidade da minha janela, meu telefone vibrou. Era uma mensagem de Aline. Dona Teresa, o advogado de Cíntia me informou que ela se mudou. Foi morar com os pais de Ricardo. Desocupou o apartamento. Não há mais pendências legais. Está tudo encerrado. Tudo encerrado. Aquelas palavras deveriam ter me dado paz, mas só me deram vazio. Respondi. Obrigada, Aline, por tudo. De nada, Dona Teresa. Olhei para o meu reflexo na janela. Vi uma mulher de 69 anos, sozinha, livre, mas profundamente ferida. Não, mas eu vou ficar. Guardei o telefone. Respirei fundo. E eu soube que havia chegado a hora de fechar este capítulo, de deixar ir, de recomeçar. Porque, embora eu tivesse vencido a batalha legal, eu havia perdido algo muito mais valioso. Mas talvez, apenas talvez, essa perda fosse o preço de me reaver. E talvez isso fosse o suficiente. 3 meses se passaram desde o julgamento. 3 meses de silêncio. 3 meses sem ouvir nada de Cíntia. Sem ouvir nada das minhas netas. O vazio que elas deixaram era imenso. Alguns dias eu acordava esperando uma ligação que nunca vinha. Outros dias eu sentava perto do telefone, implorando internamente para que tocasse. Mas o silêncio continuava. Durante aquelas semanas, aprendi algo fundamental. Aprendi que deixar ir dói mais do que segurar. Que a liberdade, às vezes, pesa como uma pedra no peito. Que estar sozinha não é o mesmo que se sentir livre. Mas também aprendi que eu merecia algo melhor. Que eu merecia respeito. Que eu merecia amor verdadeiro. Não migalhas disfarçadas de obrigação. Aline continuava me ligando toda semana. Como a senhora está, Dona Teresa? Eu respondia sempre o mesmo. Estou aqui, sobrevivendo. E era verdade. Eu não estava vivendo. Eu estava apenas sobrevivendo. Um dia de cada vez, um fôlego de cada vez. Mas algo começou a mudar em 15 de maio. Naquele dia, recebi uma ligação de um número desconhecido. Quase não atendi, mas algo em mim me disse para fazê-lo. Senhora Teresa Menezes? Sim, sou eu. Aqui é a diretora da Escola Municipal Raio de Sol. Temos seu número cadastrado como contato de emergência da Lara Menezes Marques. Meu coração acelerou. O que aconteceu? Ela está bem fisicamente, sim, mas precisamos que a senhora venha. Lara teve um forte episódio emocional. Ela está pedindo por você. Tentamos contato com a mãe. Nenhuma resposta. O pai, também não. A senhora é o próximo contato da lista. Estou a caminho agora. Eu desliguei. Peguei minha bolsa. Saí correndo. Peguei um táxi. Dei o endereço da escola. O trajeto pareceu eterno. Minha mente estava acelerada. O que tinha acontecido com Lara? Por que ela estava pedindo por mim? Por que Cíntia não atendia? Cheguei à escola 20 minutos depois. Corri para a sala da diretoria. A secretária me encaminhou imediatamente. A diretora estava me esperando. Era uma mulher na casa dos 50 anos, com um rosto gentil, mas preocupado. Senhora Menezes, obrigada por ter vindo tão rápido. Lara está na sala da enfermaria. Ela teve uma crise de ansiedade durante a aula. Começou a chorar incontrolavelmente. A professora não conseguiu acalmá-la. Ela só repetia o seu nome. Eu a trouxe para cá e ela finalmente se acalmou um pouco. Mas ela insiste em ver a senhora. Eu posso entrar? Claro. Caminhei em direção à enfermaria. Meu coração batia tão rápido que pensei que fosse saltar do peito. Abri a porta devagar e lá estava minha neta sentada em uma maca, com os olhos vermelhos, o rosto inchado de tanto chorar. Quando ela me viu, atirou-se nos meus braços. Vovó. Eu a abracei com toda a minha força. Ela se agarrou a mim como se eu fosse uma boia salva-vidas. Ela chorou no meu ombro. Eu chorei também. Eu estou aqui agora, meu amor. Eu estou aqui. Ficamos assim por um longo tempo, até que os soluços dela se acalmaram,
até que a respiração dela normalizou. Eu a afastei gentilmente. Limpei as lágrimas dela. Acariciei o cabelo. O que aconteceu, Lara? Ela baixou o olhar. Eu sinto falta da nossa casa. Sinto falta do meu quarto. Sinto falta de tudo. Na casa dos pais do papai, não tem espaço. Eu durmo no sofá. A Maria chora toda noite. A mamãe não é mais a mesma. Ela só fica triste. E hoje, a professora pediu para a gente desenhar uma família feliz. E eu não consegui, porque a gente não está feliz mais. E eu comecei a chorar, e não consegui parar. E eu só queria que a senhora estivesse aqui. A dor que senti naquele momento é indescritível. Abracei minha neta de novo. Me perdoe, meu amor. Sinto muito por tudo o que você está passando. Por que a senhora não visita a gente mais? Por que a mamãe diz que a senhora é má? Eu não sou má, Lara. É que, às vezes, os adultos têm problemas que as crianças não entendem. A senhora ainda ama a gente? Olhei nos olhos dela. Amo vocês mais do que tudo neste mundo. Então, por que a senhora não está com a gente? Eu não soube o que responder. Como explicar para uma menina de 7 anos que a mãe a apagou da vida delas? Que me usou e me descartou? Que eu tive que me afastar para não morrer por dentro? É complicado, meu amor. A diretora entrou. Senhora Menezes, a senhora pode ficar com a Lara até que alguém da família dela chegue? Claro. Passamos a hora seguinte juntas. Eu comprei um suco para ela na cantina. Conversamos sobre as aulas dela, sobre as amigas, sobre os desenhos. Ela me contou que queria ser veterinária, que amava cachorros, que sonhava em ter um dia. Eu ouvi cada palavra, guardando no meu coração. Às 15 horas, Ricardo chegou. Entrou apressado, suado, pedindo desculpas. Desculpe, eu estava em reunião. Deixei o celular no silencioso. Não vi as chamadas. A diretora explicou o que havia acontecido. Ricardo ouviu com o rosto preocupado. Depois, olhou para mim. Obrigado por ter vindo, Dona Teresa. De verdade. Eu assenti. Lara não queria se soltar de mim. Agarrada à minha mão. Vovó, a senhora pode vir nos visitar? Olhei para Ricardo. Ele assentiu devagar. As meninas podem te ver quando quiserem. Cíntia não precisa saber. Eu não quero segredos, Ricardo. Então eu converso com ela. Mas as meninas precisam da senhora. Ficou claro hoje. Saímos da escola juntos. Ricardo segurava a mão de Lara. Eu caminhava ao lado deles. Chegamos ao estacionamento. Antes de entrar no carro, Lara me abraçou mais uma vez. Eu te amo, vovó. Eu te amo, meu anjo. Eles foram embora. Eu permaneci ali, parada, observando o carro se afastar. E algo dentro de mim mudou. Não era perdão. Não era reconciliação. Era clareza. Minhas netas não tinham culpa. Elas não mereciam pagar pelos erros da mãe. Elas precisavam de mim. E eu precisava delas. Naquela noite, liguei para a Aline. Eu preciso do seu conselho legal. Diga-me, eu posso pedir direito de visitação das minhas netas sem ter que me reconciliar com Cíntia? Aline ficou em silêncio por um momento. Sim, legalmente. Avós têm o direito de pedir visitação se demonstrarem que é o melhor interesse das menores. Mas isso significa outro processo, outra batalha legal. Eu não me importo. Minhas netas precisam de mim, e eu não vou abandoná-las. Então vamos começar. As semanas seguintes foram intensas. Aline preparou toda a documentação. Pedimos formalmente o direito de visitação. Cíntia recebeu a notificação e, como esperado, se opôs veementemente. Minha mãe não tem o direito de ver minhas filhas, declarou o advogado dela na audiência preliminar. Ela nos abandonou, nos processou, nos deixou na rua. O juiz, o mesmo que havia visto o processo anterior, olhou para ela com severidade. Senhora Cíntia, sua mãe não a abandonou. A senhora é adulta. O que está em questão agora são menores. E, de acordo com os relatórios da escola, Lara teve um episódio de ansiedade pedindo para ver a avó. Isso me diz que as meninas têm um vínculo com ela. Cíntia empalideceu. Foi um incidente isolado. Não foi? Aline interveio. Apresentou o relatório da escola. Apresentou o depoimento da diretora. E, em seguida, apresentou algo que eu não esperava. Cartas. Desenhos. Lara estava me escrevendo em segredo. Cartas que ela nunca enviou. Desenhos comigo nelas.
tudo guardado debaixo do travesseiro, segundo o que Ricardo contou para Aline. O juiz revisou cada documento. Depois, olhou para Cíntia. Sua filha claramente precisa da avó. E a senhora não pode negar isso a ela por ressentimento pessoal. Senhora Cíntia, eu vou determinar visitas assistidas. A senhora Menezes poderá ver suas netas 2 vezes por mês, 4 horas por visita, em um local neutro. E se em 3 meses virmos que está tudo correndo bem, as visitas poderão ser desassistidas. Cíntia começou a chorar. O senhor não entende. Eu entendo perfeitamente. A senhora está usando suas filhas como arma contra a sua mãe. E eu não vou permitir isso. As meninas têm o direito de ter uma avó. Ponto final. Saí daquele fórum sentindo algo que não sentia há meses. Esperança. A primeira visita foi em 10 de junho, em uma praça pública, com uma assistente social presente. Cheguei 30 minutos mais cedo, nervosa, ansiosa, e então as vi chegar, Lara e Maria. Elas correram em minha direção, me abraçaram. Choramos juntas. Passamos 4 horas brincando, rindo, conversando. Comprei sorvete para elas. Li histórias. Contei histórias de quando a mãe delas era criança. E pela primeira vez em muito tempo, senti-me completa. Cíntia veio buscá-las. Nos vimos de longe. Não falamos. Apenas trocamos olhares. O dela, cheio de ressentimento. O meu, cheio de tristeza. Mas o ódio dela não me importava mais, porque eu havia recuperado o mais importante, o amor das minhas netas. Os meses se passaram. As visitas se tornaram rotina. Depois, o juiz autorizou visitas desassistidas. Eu buscava as meninas. Levava-as para minha casa. Cozinhávamos juntas. Assistíamos a filmes. Conversávamos sobre tudo. Elas me contavam seus sonhos, seus medos, suas alegrias, e eu guardava no meu coração cada momento. Cíntia e eu nunca mais conversamos. Nunca houve reconciliação. Nunca houve perdão. Mas eu não precisava mais disso, porque aprendi algo fundamental neste processo. Aprendi que você pode amar alguém e, ainda assim, ir embora. Que você pode ser mãe sem deixar que te destruam. Que você pode soltar sem deixar de amar. Hoje, 1 ano depois daquele Natal terrível, eu me sinto em paz. Eu vivo sozinha. Mas eu não estou solitária. Eu tenho minhas netas. Eu tenho minha dignidade. Eu tenho minha liberdade. Cíntia reconstruiu a vida dela. Arranjou um emprego. Ricardo também. Eles se mudaram para um apartamento pequeno, mas decente. Ela ainda não fala comigo. E tudo bem, porque eu não espero mais nada dela. Ontem à noite, enquanto Lara me ajudava a fazer biscoitos, ela me perguntou algo. Vovó, por que a senhora e a mamãe não se falam mais? Olhei para ela. Vi os olhinhos curiosos, a inocência dela, e decidi ser honesta. Porque às vezes, meu amor, o amor não é suficiente. Às vezes, as pessoas se machucam tanto que não conseguem mais ficar juntas. Mas isso não significa que a gente para de amar. Significa só que a gente ama de um jeito diferente, de longe. A senhora ainda ama a mamãe? Eu sempre vou amar, porque ela é minha filha. Mas eu também me amo. E às vezes, amar a si mesma significa se afastar de quem te machuca. Lara pensou por um momento. Eu amo a senhora, vovó. E eu amo você, meu anjo. E isso nunca vai mudar. Naquela noite, quando as meninas foram embora, sentei-me perto da janela. Olhei para as estrelas e, pela primeira vez em muito tempo, sorri. Porque eu havia perdido minha filha, mas havia me encontrado. Eu havia perdido meu lugar à mesa dela, mas havia recuperado meu lugar no mundo. Eu havia perdido o amor dela, mas havia ganhado minha dignidade. E eu entendi que, às vezes, perder é o único jeito de vencer. Meu nome não é mais o dela. Eu não sou mais a mãe de Cíntia. Eu não sou mais a avó que dá dinheiro. Eu não sou mais a mulher invisível. Agora, eu sou Teresa Menezes, uma mulher de 69 anos. Uma mulher que aprendeu que amor próprio não é egoísmo. Que colocar limites não é crueldade. Que deixar ir não é abandonar. Eu sou uma mulher livre, uma mulher em paz. Uma mulher que escolheu a própria felicidade depois de anos escolhendo a felicidade dos outros.
E se eu pudesse voltar àquele Natal, aquele momento em que fiquei ali parada vendo meu lugar ocupado, eu faria exatamente a mesma coisa. Porque aquela humilhação foi o meu despertar, aquela traição foi a minha libertação, aquela dor foi o meu renascimento. Meu nome não é mais o dela.